Amanhã vai ser lançada em Blumenau a programação dos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina. E para falar desta programação, o secretário de Cultura de Blumenau, Silvio Zimmermann, está aqui com a gente. Silvio, bom dia. Obrigado mais uma vez pela participação aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande vir aqui na Rádio Itaberá e conversar com os teus ouvintes. O que tem nessa programação, né, que vai ser lançado amanhã, às 9 horas da manhã? Primeiro, Jorge, eu gostaria de falar da questão histórica. Quando nós falamos deste ano, dos 150 anos da grande imigração italiana para o Brasil e da imigração italiana para Santa Catarina. Como tudo da Península Itálica, tem uma certa complexidade, né? É verdade. Os italianos vieram inicialmente, uma pequena imigração, em fevereiro de 1874, no navio Sofia, que é considerado o marco da imigração italiana para o Brasil. Todavia, um ano depois, em agosto de 1875, vieram em grande volume. E daí nós celebramos esta data da grande imigração italiana aqui para o estado de Santa Catarina e para o Brasil também. O objetivo destas celebrações, obviamente, é recordar, lembrar da história dos nossos antepassados, da história da formação do caráter nacional, porque o Brasil é composto por diversas etnias, né? São alemães, italianos e tantas portugueses e tantas outras etnias que acabam formando o nosso caráter, a nossa cultura, a nossa forma de ser, né, baseado na cultura de todos esses povos que vieram para cá. Então nós celebramos com muito orgulho essa data. Muitos de nós, né, têm antepassados italianos, eu tenho antepassados alemães, portugueses e italianos. Deixa até o meu bigode para ficar parecido com o nono. E nós vamos então celebrar com muito orgulho essa data, junto com muitas pessoas de Blumenau que se identificam, né, com a etnia italiana, são descendentes desses povos que trabalharam muito, que se dedicaram a construir uma nova pátria aqui no Brasil. E nós fizemos uma programação junto com a sociedade, né, a sociedade está muito envolvida nisso, que vai até dezembro para quem quiser participar. Amanhã, como tu já falaste, às 9h30, lá no Paço Municipal, no Salão Nobre, será lançado toda a programação, onde nós vamos levar ao público uma programação bastante extensa, e eu vou destacar aqui algumas dessas ações que nós organizamos para que as pessoas possam participar, se sentir envolvidas desse processo e dessa celebração importante para todos nós. Antes disso, Silvio, antes de você detalhar essa programação, já que você começou a falar desse histórico aí, por onde começou, né? Por onde os italianos chegaram aqui em Santa Catarina? Olha, há registros importantes aqui da região aqui de São João, Nova Trento, né? E também para o sul do estado de Santa Catarina, como Nova Veneza, por exemplo. Então são os grandes polos iniciais da imigração italiana aqui em Santa Catarina. E depois a gente tem que lembrar também que muitos vieram para Blumenau. Muitos italianos vieram para Blumenau. A partir do momento, e isso é uma questão histórica importante para a formação de Blumenau, que o Dr. Blumenau deixa de ter a colônia particular, que em 1860 ela se torna uma colônia imperial, e o Dr. Blumenau é o diretor desta colônia, contratado pelo Império Brasileiro, funcionário do Império a partir de então. O Império começa a ajudar a trazer gente para cá, a trazer mão de obra para cá. Então, a partir desta data também, de 1875, começam a vir muitos italianos para cá, e o Dr. Blumenau vai dividindo no que hoje são várias cidades aqui ao redor de Blumenau. A gente lembra que Blumenau chegou a ter mais de 10 mil quilômetros quadrados, e é daqui até Taió, aproximadamente, né? Até a divisa, lá onde é Mirim-Doce hoje. Blumenau era muito grande, então o Dr. Blumenau foi ocupando esses espaços, né, com esses povos que vieram depois dos alemães, que foram os italianos, e hoje nós temos todas as cidades aqui ao redor de colonização italiana, mas que pertenciam à época em Blumenau.
Então, a gente tem que lembrar, né, que dos aproximadamente 50 municípios que hoje existem, que eram parte do território de Blumenau, muitos delas são predominantemente italianos. Eu acho uma parte de Timbó, né? Timbó é muito forte, o Rodeio, aquela região ali, Rio dos Cedros. Rodeio, todas as cidades têm uma predominância italiana muito grande, né? E eles trouxeram muito para cá, né? Não só a força de trabalho, mas trouxeram a sua cultura. A nossa gastronomia é influenciada pela gastronomia italiana, a forma de produção agrícola que eles introduziram, novas formas de produção agrícola aqui também, como estavam acostumados na Itália. Algo muito importante para essa comunidade italiana também sempre foi a cultura e a fé. Então há também uma grande participação da Igreja Católica nesse processo de imigração italiano. Então eles trouxeram aquilo que moldou a nossa cultura. Mas eu defendo já que a gente está falando desse aspecto, eu defendo que tanto a imigração italiana como a alemã ou como a portuguesa, além dos aspectos econômicos envolvidos no processo de imigração, econômicos e sociais, há também um espírito de aventura nesses povos. Porque se não houvesse, não teria condição de fazer a viagem que fizeram, habitar o lugar, né? A viagem longa, de desbravar toda essa região. Então não era só a questão econômica, não era só a questão social, mas eu acho que há muito do espírito aventureiro desses povos em conquistar novas terras. É verdade. Tem tanta história, né, nessa questão toda aí. E aqui em Blumenau a gente encontra muitas pessoas, né, que têm origem italiana e alemã. Né, italiano, de pais alemão, com descendência italiana, que se casaram com as mães com descendência alemã ou vice-versa, né? Por exemplo, o meu caso. Não, e o meu, né? Eu sou Tais com Nicolete. É isso aí. E tudo no Gasparinho. E essa é a grande mistura que formou o nosso povo, né? Um povo aí que trabalha, um povo que vive, que aproveita a nossa cidade, a nossa região, que contribui para a formação econômica, social, intelectual, para a fé, para todos esses aspectos que tem no seu DNA. Exatamente. Então vamos festejar isso, né? Com uma programação especial que está sendo desenvolvida e vai ser apresentada amanhã. O que tem nessa programação? Primeiro eu preciso dizer que é uma comissão, não é só a Secretaria de Cultura que está organizando isso, né? É uma comissão formada por diversas pessoas que participam desse planejamento. Nós temos uma influência muito forte, uma participação muito grande do Lira Círculo Italiano, aqui de Blumenau. Nós começamos amanhã com o lançamento dessa programação. Todos os órgãos da Secretaria de Cultura vão participar de alguma forma da programação, seja o Museu de Arte Blumenau, a biblioteca, os museus, todos eles têm programações próprias voltadas ao 60º da imigração italiana, e eu vou destacar aqui só alguns. Por exemplo, a revista Blumenau em Cadernos fará 6 edições especiais durante este ano, tratando do tema da imigração italiana para Santa Catarina, da grande imigração. Haverá ao longo de todo o ano, até dezembro, eventos culturais e gastronômicos no Lira Círculo Italiano. Então, isso também acho que é um grande destaque. Em maio, haverá uma abertura de uma exposição do Luiz Bernardes. Quem anda a pé pela cidade já viu as obras do Luiz Bernardes. Na Alameda, em tapume de obra, aqui na Beira Rio, né, sobre a imigração alemã, dos 200 anos da imigração, a exposição do Fritz Miller, lá na prefeitura, exposição sobre esporte, perto do batalhão da Polícia Militar. Enfim, então ele tem feito ao longo desses anos grandes painéis, né, levando história, levando cultura, exposições artísticas a quem passa a pé. E ele vai fazer também uma exposição dessa natureza, vai ser aberta no dia 5 de maio, na esquina da Alameda Rio Branco, com a Coronel Vidal Ramos. Então, mais um grande painel para quem passa lá e saber um pouco mais sobre a imigração italiana. Vou de maio para junho, destacando aqui os principais pontos, com a Festa Itália. Não há uma festa de celebração italiana
tão grande em Santa Catarina como a nossa Festa Itália. Há muitas outras festas marcantes em Ascurra e Rodeio, mas a Festa Itália, de fato, é mais emblemática, mais significativa e maior festa desse tipo, né, que vai acontecer entre o dia 12 e 26 de junho deste ano. Então será e uma que grande ganha festa, um atrativo muito especial, né? Que é essa comemoração. aliado a um desfile, né? A gente está planejando um desfile na Rua 15, no sábado 14 de junho. Então a gente pretende fazer com que as pessoas venham celebrar na rua conosco essa data importante. A ALESC, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, também fará em junho uma grande cerimônia, né? Juntando todas as pessoas do Estado de Santa Catarina para celebrar essa efeméride. Receberemos em agosto, como eu falei, estou destacando aqui os principais pontos, né? Receberemos em agosto um coral da Itália que vem da Lombardia para se apresentar aqui em Blumenau, na Secretaria de Cultura. Então, com o tempo, nós vamos divulgar como é que funciona, número de espaço, mas é gratuito. E vamos, então, apresentar um coral italiano aqui em Blumenau. Haverá uma missa comemorativa aqui na Igreja Matriz, na Catedral de Blumenau. Todos estão convidados a participar também desse momento de fé, da celebração dos 150 anos. Será no dia 15 de agosto, sexta-feira, então a missa comemorativa dos 150 anos da grande imigração italiana. A Banda Municipal de Blumenau também fará em agosto uma apresentação com músicas clássicas italianas, músicas clássicas que eu digo do repertório clássico, né? Não é música erudita, mas do repertório italiano. Mais um desfile em setembro, né, no aniversário de Blumenau. Quando nós celebramos o aniversário de Blumenau, vamos convidar todas as cidades ao redor que tem forte influência italiana, e o desfile então será marcado de 2 de setembro pela celebração dos 150 anos da imigração italiana. Vai ser bastante, né? Vai ser bastante coisa. Algo que para mim é muito importante. Nós temos, Jorge, no Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, que é o Arquivo Histórico aqui de Blumenau, um dos mais importantes acervos do estado de Santa Catarina. Nós guardamos aqui todos os registros do Legislativo, do Judiciário e do Executivo do século XIX, e a partir de determinado momento só do Legislativo e do Executivo até os dias de hoje. Além disso, nós temos uma hemeroteca, que é uma coleção de jornais, de todos os jornais editados e distribuídos aqui em Blumenau desde 1880, quando nasce o primeiro jornal Blumenauer Zeitung. Temos tudo da primeira à última edição. Temos um acervo iconográfico, são fotos e imagens, mais de 5 milhões de imagens. Isso compõe um dos maiores acervos iconográficos do Brasil. Temos acervos pessoais de famílias. E, aliás, estamos com uma campanha para que as pessoas que estão em casa, quem está nos escutando, pode participar. Às vezes a gente tem fotos antigas, documentos antigos que não sabe o que fazer, leva no arquivo histórico. Eles serão catalogados, higienizados, guardados com o devido cuidado para entrar na história. São as pessoas os protagonistas da história da cidade e muitas vezes acabam se desfazendo de coisas antigas porque não sabem o que fazer. Então leve no arquivo histórico, que será bem guardado e ficará para a história da cidade de Blumenau. Mas nós não temos um centro de memória italiana e há muitos registros dos italianos aqui. Então nós vamos inaugurar um espaço no Arquivo Histórico de Blumenau que vai ser um centro de pesquisa e de memória italiana. Esse espaço vai ser financiado por uma emenda parlamentar do deputado Vicente Caro Preso e será inaugurado, deixa eu ver aqui, no dia 17 de setembro deste ano. Então, a partir do 17 de setembro, teremos no Arquivo Histórico de Blumenau, no Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, um centro de memória e de pesquisa italiana. Isso para mim é muito importante, né? Eu acho que é um marco na história de Blumenau, esse reconhecimento. A cidade que tem essa tradição germânica, assim como foi um marco a criação da Festa Itália, também é um marco a criação desse centro de pesquisa e memória italiana em Blumenau.
Lançamento de um livro comemorativo a essa data também, no dia 25 de setembro. E a partir daí uma série de eventos gastronômicos, festivos, junto com o Lira Círculo Italiano, que vai até o Natal italiano, que acontece em dezembro. Então, vamos ter até uma festa especial com Natal, tradição italiana, né? Isso mesmo. Isso é em uma dezembro, que vai ser muito legal. Isso é uma vai novidade ser, vai ser muito bacana. Sobre essa questão do arquivo histórico, né, de um museu para as questões italianas, de um acervo especial, então a iniciativa é que as pessoas com descendência italiana, que tenham algo, né, que possam contribuir, que procurem o arquivo histórico da cidade. Não é um museu, é um centro de pesquisa e de memória, né? Sim, é um acervo, né? É um acervo. O arquivo histórico já tem uma parte deste acervo que nós vamos juntar para que seja um centro de referência de pesquisa e memória italiana. Mas nós estamos aqui chamando toda a comunidade. Mas aí que pode ser italiano, pode ser alemão, pode ser português. Esses dias alguém me falou que tinha em casa registros ainda da família Flores, do primeiro prefeito de Blumenau, do José Henrique Flores Filho. Alguém falou que tinha registros da família dele. Eu falei, não, por favor, traga para o acervo. E se a pessoa não quer doar ao arquivo histórico, a gente pode fazer uma cópia digital e manter lá a cópia digital. Então é importante, para quem nos ouve, que tenha documentos e fotos antigas em casa, que saiba identificar ou não a quem pertenceu, que leve no arquivo histórico para que nós façamos esse devido registro. E, obviamente, aquelas pessoas de descendentes italianos que têm esse registro, se os tiver e deixar no arquivo histórico, eles vão ajudar a compor esse importante centro de pesquisa e de memória. Que é muito legal, é muito bacana. Então, amanhã o lançamento da programação em comemoração aos 150 anos da imigração italiana aqui em Santa Catarina. Tem toda uma região, e isso é muito forte aqui em toda essa nossa região aqui no Vale do Itajaí, né, Silvio? Silvio, aproveitando, né, só para a gente chamar a atenção como novidades, né, o desfile na Festa Itália na Rua 15 de novembro, esse acervo exclusivo italiano, o Natal italiano também. Só a gente pode destacar aí como principais novidades dessa programação. Uma grande programação da Festa Itália. Né? Exatamente. Acho que também é o auge das celebrações da Festa Itália. Exatamente. E no Lira Círculo Italiano, então, né? O centro italiano em Blumenau, o Lira Círculo Italiano. Diversos eventos e gastronômicos. Durante todo o ano aí para marcar essa passagem desse aniversário. A Fundação Cultural esse ano também fez um catálogo de eventos, né, estabelecendo aí toda uma cronologia dos eventos que vêm pela frente aí. Como é que é esse trabalho, Silvio? Nós sentamos com toda a equipe da Secretaria de Cultura no início do ano para estabelecer um calendário anual de ações, eventos e programas da Secretaria de Cultura. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, Jorge, porque embora a Prefeitura de Blumenau tenha um dos mais antigos órgãos dedicados à cultura, algumas pessoas ainda não sabem o que faz a Secretaria Municipal de Cultura. É um trabalho muito grande desenvolvido pela Secretaria e por meio dos seus órgãos. Nós somos os responsáveis. Primeiro eu quero dizer o que nós não somos. Não somos produtores de eventos. Nós somos responsáveis pelos museus históricos, o Mausoléu Dr. Blumenau, o Museu de Hábitos e Costumes, o Museu da Família Colonial, o Horto Botânico Edith Gärtner, o Cemitério de Gatos, que é internacionalmente conhecido pela curiosidade, né? Dizem que é o único do mundo, e nós recebemos diversas, dezenas, centenas de turistas, de visitantes, todos os dias, que vão ver o Cemitério de Gatos no Horto Botânico Edith Gärtner. Nós temos o Museu de Arte de Blumenau, e é conhecido internacionalmente pelo seu acervo e pela sua programação. Quinta-feira, agora, dia 13, um dia depois do lançamento dessa programação dos 150 anos da imigração italiana para Santa Catarina, nós abrimos a primeira temporada do Museu de Arte de Blumenau, que é um espaço de diálogo intelectual, cultural,
que atrai artistas do Brasil inteiro. E oferecemos 5 temporadas durante o ano, já estão todas programadas, da primeira à última. Os artistas selecionados que vão participar são artistas do Brasil e do exterior que disputam esse espaço de exposição de arte contemporânea aqui de Blumenau. Nós temos a Biblioteca Pública Municipal, uma das maiores bibliotecas do estado de Santa Catarina, públicas, está aqui em Blumenau. Nós temos o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva com toda a sua programação, e eu gosto de destacar sempre a revista Blumenau em Cadernos. É uma das mais antigas revistas do Brasil, revistas históricas, publicada ininterruptamente. São 65 anos de publicação ininterrupta sobre a história de Blumenau e região. Aquelas pessoas que doarem os acervos familiares, certamente em algum momento poderão ler na revista Blumenau em Caderno sobre esse acervo, sobre os documentos, sobre a história, sobre as fotos que nós temos arquivadas. Qual é outra cidade do Brasil que pode se dar ao luxo de ter uma revista histórica como a Blumenau em Cadernos? Raríssimos, eu desconheço outro. Nós temos a Banda Municipal de Blumenau, o Centro Braille. Nós temos um Centro Braille que ensina os cegos a ler em Braille, ensina mobilidade e imprime livros em Braille para distribuir por todo o Vale de Itajaí. É um trabalho hercúleo desenvolvido pela Secretaria de Cultura, pelo Centro Braille, que muitas vezes não é nem reconhecido pela sociedade blumenauense ou da região, mas é um trabalho enorme. E temos o Fundo Municipal de Cultura, que aí sim é uma ferramenta de transferência de recursos por meio de editais e prêmios para produtores e artistas de Blumenau, que aí sim vão fazer peça de teatro, música, são eles que fazem e nós não somos os produtores, mas nós repassamos recursos. Então eu juntei todo o nosso grupo, criamos uma metodologia, estabelecemos um calendário efetivo que vai acontecer em todas essas áreas da Secretaria Municipal de Cultura de janeiro a dezembro desse ano. E são centenas de ações, centenas de eventos que a comunidade está sempre convidada a participar. Isso é importante, né? Silvio Zimmermann, obrigado pela sua participação e sucesso com a programação da imigração italiana aqui em Santa Catarina. Muito obrigado. Eu conversei com o secretário de Turismo de Blumenau, Silvio Zimmermann. Falamos sobre o lançamento da programação em comemoração aos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina, programação que vai ser lançada amanhã.